Queridos irmãos, vamos dar início ao Evangelho no Lar dessa noite, falando sobre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Eu vou ler o trecho, a instrução dos Espíritos, que fala sobre a vingança. Mas antes eu gostaria de pedir a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus, que nos inspire, para que a gente consiga fazer desse momento um momento de reflexão que nos faça melhorar enquanto seres humanos e que nesses minutos nós possamos transmitir através dos nossos pensamentos mais amor e mais paz a todo o nosso planeta. Que todos aqueles espíritos encarnados e desencarnados que precisam ouvir essas palavras, essa leitura, sejam beneficiados através desta pequena palestra. Instrução dos Espíritos, a vingança. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, este sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tanto mais funesto, quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma então caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas e, quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recusa diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios, onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os mais amigos, mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ah, o covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso do que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens, para trás com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretende ter ainda o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Mas
não me deterei em semelhante ideia, de que um membro da grande família espírita possa ceder a um impulso da vingança, mas, pelo contrário, ao do perdão. Então, aqui os espíritos deixam bem claro, né, falando sobre a vingança, que é ainda um resquício da barbárie humana, né, nas suas duas formas, né, tanto aquela que atinge fisicamente alguém, quanto a, segundo os espíritos, eles ainda classificam como mais vil, né, mais perversa, aquela que se faz pelas costas de outrem, né, quando se dissimula, se espalha calúnias, né, a fim de atingir aquela pessoa a qual se quer vingar, né. Porque por mais que a pessoa que está se vingando dessa forma se engane achando que nunca vão saber o que ela fez, isso é uma falsa ideia, né? Porque a Deus nada escapa, né? E mais cedo ou mais tarde toda a verdade vem à tona, né? Nada passa impune. Pode por algum momento enganar muitas pessoas, né? Mas depois, sempre que se tenta fazer algo pensando que nunca vai se saber, nunca vai ser descoberto, sempre a verdade vem à tona mais cedo ou mais tarde. E ainda uma forma mais covarde de tentar se vingar, né? Que é através da dissimulação. E isso aí, como os espíritos falam, é ainda um resquício de barbárie, né? É exatamente o oposto daquilo que Jesus pregou, perdoai aos inimigos. Porque quando nós nos magoamos a ponto de dar vontade de se vingar, a gente tem que pensar assim que tem que entregar para Deus. Porque toda justiça vai ser feita pela lei de causa e efeito. Então, nós não precisamos nos manchar, nos rebaixar e tentar fazer valer o ditado, aquele olho por olho, dente por dente. Porque a própria lei de causa e efeito vai se encarregar disso aí, de fazer justiça. Mas a justiça bem feita, que é a justiça de Deus. E não a falsa justiça, que é a dos homens, né? Que às vezes a gente tem aquela impressão de que está fazendo o que é correto, ele merece porque ele errou comigo ou errou com quem eu amava muito. Mas, na verdade, a gente não está fazendo justiça, a gente só está perpetuando uma situação de ódio e só está, assim, fazendo com que as energias negativas fiquem se aglomerando e cada vez mais fazendo com que a lei de amor e de caridade seja substituída pela brutalidade e pela barbárie. Tá? Então, vamos agora fazer uma prece de encerramento, agradecendo a Jesus, ao nosso Mestre Divino, por esse momento, por essas palavras que os Espíritos nos deixaram aqui, tentando nos instruir, tentando nos tornar indivíduos melhores, para que possamos emanar, através dos nossos pensamentos, das nossas preces, fluidos de paz e amor a todo o planeta, a todos os irmãos que necessitam. Que as águas que estão postas agora na casa de cada um, nos nossos lares, sejam fluidificadas com tudo aquilo que nós precisamos. Que o planeta inteiro vibre em amor, que esse momento, o qual estamos passando agora de pandemia, nós não estamos passando isso por acaso, porque Deus tem um propósito para tudo o que acontece. E se esse vírus está aí, ele está causando muita dor, muito sofrimento na humanidade, mas tem um porquê, tem uma razão de tudo isso estar acontecendo. Então, que nós possamos fazer um questionamento dentro de nós mesmos, Senhor, o que quer que eu aprenda com essa experiência, o que o planeta deve aprender, o que nós, seres humanos, devemos aprender com tudo isso que está acontecendo. Para que dessa experiência tão dolorosa, onde está havendo tantos desencarnes, tantos sofrimentos, que nós possamos tirar dessa experiência o que tem de melhor, para que depois que tudo isso passar, a gente olhe para trás e perceba, a humanidade deu mais um passo diante da eternidade, da evolução, a humanidade está melhor, nós conseguimos melhorar os nossos sentimentos, o nosso planeta está vibrando agora com mais amor, depois de tudo que nós passamos. Agradeço então por este momento
e peço que todos os irmãos encarnados e desencarnados recebam muita paz, muita luz. Que assim seja.